a pessoa não se importa se você não consegue dar o que ela quer. O que as pessoas querem é que você tenha esse cuidado de tentar resolver. Oi pessoal, sejam bem-vindos. Mais um episódio do nosso Você Está Contratado. Eu e Gederson vamos conversar com a Margarete Cardoso. Margarete é psicóloga de formação, passou muito tempo no mundo corporativo e agora voltou a atuar como psicóloga, né, fora do mundo corporativo, clinicando. E uma coincidência legal, que nós trabalhamos juntos. Boa. Bem-vinda, Margarete. Obrigada. Psicoterapeuta, né, Margarete? Depois você vai explicar pra gente um pouco o que é hoje a Margarete, psicoterapeuta. Mas eu vou começar provocando vocês dois, na verdade. Não é só a Margarete aqui. Porque vocês dois trabalharam juntos na área de RH, de uma grande empresa multinacional. Mas, Margarete, conhecendo, eu soube e sei que você se desenvolveu desde o início da tua formação profissional. Você foi atrás de querer ser uma profissional de RH. Isso. E Marcelo desenvolveu uma carreira de RH sem ter essa pretensão de ser RH, né? Completa carreiras no mesmo setor, mas de formas completamente distintas, né? Marcelo e Margarete. Como é que se explica como é que isso acontece, né? Na trajetória de já em que a gente vai falar sobre gestão de carreira, né? Como é que funciona isso? Isso, que é um pouco isso, né? Eu acho que aqui a gente tem dois exemplos de como as carreiras se desenvolvem. E é importante o profissional perceber qual é o que está acontecendo com a própria carreira. Então, um jeito de fazer isso, por exemplo, no meu caso, eu escolhi um curso de graduação que era psicologia, porque isso permitiria que eu trabalhasse em recursos humanos e eu queria trabalhar em multinacional. Então, eu tomei essa decisão aos 16 anos. É isso que eu ia te perguntar. Para poder muito cedo, fazer né? isso. E aí eu sabia que eu queria trabalhar em multinacional porque eu queria viajar, gente. Então alguém tinha que pagar por isso, né? Então, e o Marcelo, não. Nada de teste de perfil, nada disso, Margarete. Não, era vontade da Margarete vontade. desde criança. Quando eu tive que escolher o curso, e isso fica aí para os nossos ouvintes aí, nessa idade, né? Ou quem quer fazer uma transição de carreira, que a gente vai falar mais à frente, assim, que habilidades eu tenho, o que eu gosto de fazer, que eu passaria grande parte do meu tempo fazendo. E eu faço bem, porque os outros me dizem que eu faço bem. E uma coisa que eu sempre ouvi que eu fazia bem, assim, eu gostava de conversar com as pessoas, de escutar as pessoas, as histórias delas, e eu adorava falar e dizer como é que ela poderia ir, o que eu achava daquilo. E quando eu fui estudar o famoso Guia do Estudante, eu comprei o livrinho e eu fui ver as carreiras, Abril, né? Editora Abril. Era um livrão assim, gente, um almanaque. E quase obrigação, né? Naquela época da gente... E aí eu fui ver que cursos que faziam isso. O meu irmão era técnico em segurança do trabalho e trabalhava com as pessoas de RH, então eu escutava essa coisa do RH e o que essa área da empresa fazia. E aí eu fui estudar psicologia já sabendo que eu queria entrar numa área de recursos humanos como carreira para trabalhar. E aí durante a faculdade, os meus estágios, eu fui fazer todos os estágios que a faculdade oferecia que me dessem as qualificações ou as competências que me permitissem para o RH. Então eu fiz orientação vocacional, porque você tem que fazer a avaliação de perfil, de carreira, de desenvolvimento. Eu fiz recrutamento e seleção, a gente tinha o SPA da faculdade e selecionava para uma determinada instituição que a faculdade tinha parceria, então a gente tinha que fazer entender a descrição de cargos, escolher os testes que ia fazer as perguntas, né, porque a gente entrevistava, muito focado nessa coisa mais comportamental, mais de personalidade, que é o viés do psicólogo, né? Mas eu fui construindo essas competências ao longo da faculdade, né? E aí eu entrei num estágio, todo mundo procurava os estágios assim, eu ficava assim, quais são as empresas que eu quero ir trabalhar? E eu decidi também que eu não ia para a estatal, porque ela não ia me empregar depois e eu precisava trabalhar. Então, eu queria empresa privada. Olha o plano de carreira, né? É isso, eu já tinha lá meus 20 e poucos anos. A Margarete sempre foi muito planejada e muito disciplinada e ciente do que queria fazer. Isso, né? Sempre. Esse é o segredo, o que eu quero. Então, numa carreira mais intencional, você está sempre conectado com o que você quer.
E numa carreira mais ocasional, você está conectado com as oportunidades. E essa oportunidade é interessante ou não é interessante? Então, o Marcelo, por exemplo, começou fazendo uma formação na área de tecnologia, foi trabalhar nessa área, surgiu uma oportunidade de administração, de gestão, ele aproveitou e foi para essa área. Então, ele foi fazendo o que eu digo que é aquela carreira build-up, né? Você vai construindo em cima do que você já tem, o que é muito útil também quando você vai fazer uma transição de carreira. O que é a transição de carreira? É você juntar as duas maneiras de planejar. Expertise, né? O que eu quero com a oportunidade, com o que eu já tenho e aonde eu vou fazer para chegar onde eu quero, né? Então... Isso é interessante ficar discutindo. Então, não tem o certo, né, de ser especialista ou generalista. É quase isso, né? Porque hoje se pede muito... Você é os dois. Né? E se fala muito, o profissional generalista, né? Que o mercado procura e busca, não sei o quê. Mas o especialista, né? Aquele focado e estudado e formado para aquela função, também é super importante, né? É uma coisa necessária nas organizações, né? Eu quero que o meu cardiologista seja muito especialista. Exato. Eu não quero que ele seja um generalista, né? Se ele vai operar o meu coração, eu quero que ele seja o melhor cardiologista. Né? Então, e na carreira, mesmo nas empresas, né, gente? Hoje, por exemplo, quando a gente fala de recursos humanos, se você é de uma empresa, você vai trabalhar numa empresa que precisa desenvolver muitas pessoas, dar muitos treinamentos, você precisa de especialistas em aprendizagem de adulto, você precisa de pessoas que se dedicam a isso, porque são áreas que estão evoluindo bastante, tem novas tecnologias, e tem que ter alguém aprendendo isso para poder traduzir e aplicar na empresa. Um business partner, por exemplo, de RH, não vai ter esse tempo. O papel dele é ser mais generalista e ter esse olhar mais amplo, né? De sair plugando o que a empresa tem para atender as necessidades do negócio, do desenvolvimento das pessoas naquele negócio, das estratégias de crescimento e tudo mais. Então, para mim, a carreira hoje é um formato de pente, né? Você vai se especializar em coisas diferentes ao longo da tua vida e com isso você está se formando também como generalista. E o generalista, na verdade, tem a capacidade de adaptabilidade, de versatilidade, né? De ser proficiente em coisas diferentes ao longo. Quanto mais curioso você é, mais mudanças você vai abraçar. E com essas mudanças você vai aprendendo e as próximas mudanças serão mais fáceis de se fazer, né? E quando a gente fala de gestão de carreira, eu acho que, e eu falo isso muito nas minhas mentorias, você tem que aceitar ou entender que você não sabe. Se a gente se coloca como aprendiz, sempre é isso, né, Marcelo? Eu vou estar sempre aprendendo alguma coisa nova e diferente, né? Então, agora eu tenho lido muito sobre neurociência, embora eu não tenha uma especialização em neurociência, porque eu acho que isso é muito interessante tanto para a minha carreira de mentora quanto para a minha carreira de psicóloga clínica. E, né, até apoiada e acompanhando vocês, vou com a inteligência artificial, né? Então, hoje a gente já fala de como é que a gente usa a inteligência artificial na psicoterapia, por exemplo. Como é que a gente, para o paciente e para o psicoterapeuta, como é que, e na mentoria, então, o que vai aparecendo, que você vai aprendendo, talvez eu não vá ser a especialista em IA, mas eu vou saber o suficiente para fazer as perguntas, né? Uma das primeiras aplicações de inteligência artificial foi um bot, hoje a gente chama de bot, né, chamado Elisa, que reproduzia técnicas de um terapeuta, de um psicólogo. Conversando. Eu não sei qual é a técnica, mas é o psicólogo que devolve qualquer afirmação que houve do paciente em formato de pergunta, né? Devolve. Então, essa técnica é fácil de usar, né? E estou falando lá da década de 80, 70, final de 70 talvez. Então, chamava Eliza, em inglês, né? Ou Elisa, e era isso, né? Era a conversa acontecia, a Eliza ouvia uma afirmação do paciente, né? E voltava para ele num formato de pergunta, a mesma coisa. E ia conversando. Porque está super nichado, está super limitado, né? Sim. E isso a gente tem que estar atento quando a gente fala de fazer gestão de carreira. Então, um instrumento, né, que eu deixo de dica aí para os colegas de RH e para quem não é de RH, que é fácil, todo mundo tem ou deveria ter, que eu também aconselho, que eu sou supervisora de outros psicólogos, eu também aconselho eles a fazerem, é o seu currículo. O seu currículo conta a história da sua carreira.
quando eu faço o meu currículo a cada 18 meses, eu refaço o meu currículo. Até hoje, mesmo depois que eu não vou mandar currículo para ninguém. Eu refaço porque ele é uma fotografia de onde eu tô, como eu tô gerenciando a minha carreira. Eu tô aprendendo mais coisas ou eu tô fazendo mais, ou eu tô aprofundando e especializando. Qual é a necessidade que eu tenho agora? Porque às vezes as pessoas pensam assim, desenvolvimento de carreira é fazer outra pós-graduação. E eu digo, não. Às vezes, a maioria das pessoas, né, Margarete? Muita gente ainda tem esse modelo escolástico, né, de fazer. E dependendo do lugar, do momento que você está na sua carreira, isso não faz mais sentido. Então eu falo para as pessoas, às vezes são congressos e congressos fora da sua área. Às vezes são clubes de leitura fora da sua área específica. Então, outras formas de aprender e se desenvolver. Mas quem vai te contar, te dar esse filtro de o que você está fazendo com a sua carreira é o seu currículo. Você escreve o seu autoconhecimento, currículo, né? E você vai vendo assim, onde é que eu botei o meu tempo, a minha energia, o meu dinheiro para continuar me desenvolvendo profissionalmente. E quando você coloca isso no currículo, fica muito óbvio. Num PDI também, né, Marcelo? Mas o PDI já é uma ferramenta um pouco mais sofisticada. Né? E olhando para o futuro. Exatamente. Com mais intencionalidade. Aonde eu quero chegar. Você deu uma perspectiva para o currículo agora super diferente também. Eu nunca tinha pensado dessa forma. Achei um barato isso. A gente te conhece há algum tempo, Margarete. Eu não tinha ouvido isso ainda de você. Que bom que tá ficando gravado. Porque é um exercício, é quase um storytelling também, né? Sim, porque o seu currículo conta a sua história profissional. Mas aí, como é que você alimenta... Então, o teu currículo conta a tua história profissional e vê onde você investiu os teus esforços. Aí agora como é que a gente vai para frente, então? Como é que a gente cria o PDI? O que eu quero? O que eu quero para mim e o que eu tenho de oportunidades, né? E o que é um exercício sempre de dentro para fora e de fora para dentro. O que são os meus interesses? O que ainda falta eu aperfeiçoar? E, gente, falo, né? Quando a gente fala de PDI, eu digo assim, não é melhorar o que você não faz bem. É aperfeiçoar o que você já é excelente. Por quê? Reconhecido por, né? Por quê? Porque se você pega uma habilidade em que você não é muito bom e se esforça para melhorar, você vai sair de ruim para mediano. E com um esforço enorme. E não vai se destacar. E não vai se destacar. Se você pega uma habilidade em que você é muito bom, mas você precisa aperfeiçoar, você sai de bom para excelência. E aí você agrega mais. Você entrega mais com quem você trabalha, para a empresa ou para eu que trabalho com pessoa física. Você entrega mais, porque você está trabalhando no nível de excelência. E o teu currículo vai te contando o que você precisa fazer para manter esse nível de excelência. Eu falo para as pessoas, é uma piada interna, digamos assim, né? Eu perdi as contas de quantos cursos de Excel avançado eu fiz na vida, porque as empresas... E eu queria ser diretora, né, gente? Eu comecei como estagiária e eu queria ser executiva. E cheguei a executiva e tinha que saber. E você sabe usar Excel hoje? Sei, eu saí de ruim para medíocre, né? Olha. E eu fiz vários cursos de Excel. E chegou um dia que eu falei, gente, aí eu já era gerente, né? Eu falei, eu vou contratar alguém muito bom em Excel e eu vou tirar esse negócio da minha agenda. Porque as empresas... Te atrapalhava, né, Margarete? As empresas nunca me contrataram. É quase que uma âncora, né? Claro. Você começa a pensar, eu não vou avançar se eu não souber Excel. Aí começa a te limitar, provavelmente. E as pessoas falavam assim, não, mas você tem que saber. Eu falei, não, gente, eu tenho que conhecer quem sabe. As empresas nunca me contrataram pelas minhas habilidades de Excel. Nunca. Elas me contratavam pela minha habilidade de liderança, de desenvolvimento de pessoas, de articulação... de seleção, de abrir e fechar a empresa, mas nunca por causa do meu Excel. Então, para que eu ia perder tempo com isso? Né? E que é uma discussão enorme que eu tenho com os meus mentorados e também com os meus pacientes, que eu atendo muitas pessoas de mundo corporativo, dessa briga da avaliação de desempenho, de que você sempre tem que ter uma área de melhoria, né? É uma crítica aí ao próprio processo. É o processo, E que tem que ter uma área de melhoria, e a gente nunca olha essa área de melhoria para chegar na excelência. A gente pega aquilo que a pessoa não é boa. Não gosta de fazer. Não gosta de fazer e fica dizendo que ela tem que melhorar. Então, eu não acho que é o melhor uso do recurso da pessoa e da empresa. E é péssimo para a gestão da sua carreira, porque não te ajuda a avançar. Então, aí, portanto, você tem que pensar em carreira numa trilha onde você vai brilhar, continuar brilhando, né? Mas só que isso também, né? Vocês tocaram o sistema...
tá errado, né? O sistema tá equivocado. Mas, por exemplo, quando a gente para fazer um PDI de um determinado colaborador, de uma pessoa, você sabe quais são os skills desejados pela corporação. Então também você não pode deixar de lado e dizer, não, faz aquilo que você brilha. Porque às vezes aquela tua debilidade é importante para a companhia. Se for o caso. Se for o caso. Se for o caso. Assim, se mas for o caso. É isso. Se for o caso. É esse o ponto. Aí eu não vou falar não é uma coisa de você não tá no lugar certo? Isso, pode ser. Contratei errado. Contratou errado ou você tá numa organização olha que só, promoveu errado. Gente, e você não vai performar da forma desejada pela empresa. Exato. A tua carreira tá comprometida. Aí dá a oportunidade, move essa pessoa lateralmente. Olha, nossa conversa já tá acalorada aqui, né? Que é isso, move gente. a pessoa para uma caixinha onde ela vai performar bem. Olha só. Em vez de mandar embora. Exatamente. Se tiver esse espaço, né? Ou então você Crie. faz tem a oportunidade de criar, mas às vezes não tem. Mas a gente pode fazer isso também como uma... Eu acho que a gente tem que desmistificar o manda embora ou pede demissão, porque eu também vejo líderes ofendidíssimos quando um funcionário pede demissão. Não, a pessoa né? tá feliz da vida que tá indo embora, deixa ela ser feliz. Mas o líder é ofendido. Mas o líder fica ofendido. Leva pro pessoal. Leva o pessoal, né? A empresa fica ofendida, mas por que ele tá pedindo demissão? Porque ele não quer trabalhar mais aqui, ponto. Exato. Né? Só por isso. Só Acabou. por isso, isso não precisa de muita explicação. Respeita. Né? Quando eu pedi demissão do Dá meu licença. último... Falando de... Posso sair, né? Mas eu acho que tem uma conversa que pode acontecer. Quando eu saí da última empresa que eu trabalhei, eu fui falar com o VP regional Eita, que eu ia pedir demissão. Né? Eu falei, olha, eu vou te avisar que eu vou pedir demissão. Não, então, eu falei que a Margarete é super planejada, disciplinada. Ela avisou esse cara meses antes. Eu avisei ele em fevereiro que eu ia pedir demissão. O meu plano era pedir demissão em julho. Olha que engraçado. Para dar tempo de... Eu aviso prévio para ele. Eu vim te avisar que daqui a 6 meses eu vou pedir demissão. Porque eu tinha um cargo relevante na empresa, né? E uma pessoa de liderança de RH pedir demissão, assim, assusta. A cultura tem que ter. Claro, E eu adorava a empresa, Qual era a tua gente. posição nesse momento? Eu era diretora para América Latina. E foi falar com o seu VP? VP de América Latina. Do negócio, primeiro. Porque eu falei, ó, o gato subiu no telhado. Primeira vez que você fez isso ou você já tinha feito? Eu já tinha feito. Eu trabalhava numa empresa que eu amava, que foi a empresa que eu trabalhei com o Marcelo, que foi a empresa dos... Eu sonhei com essa empresa e no dia que eu entrei lá como analista sênior e eu saí de lá diretora para a América do Sul. Foram 10 anos de desenvolvimento de carreira excelentes e nunca foi um processo interno. Eu sempre cresci o meu trabalho. Era uma empresa que estava crescendo. Então, eu pegava coisas para fazer e eu via as necessidades. Tem que trazer o projeto, a ferramenta não sei o quê, lá de fora. Eu falava, eu vou aprender e eu trago. E aí, com isso, eu chegava e falava... A conversa era sempre assim, nossa, a gente tem que promover ela porque ela está fazendo muito mais coisas do que ela deveria fazer. Porque eu queria ser executiva, então para ser executiva. E eu me lembro de uma conversa que eu tive com o Marcelo, que era o tal do você tem que ser estratégica. Gente, olha, eu não falo isso pro funcionário de vocês, porque não serve para nada, entendeu? Então, assim, para você ir pro próximo passo de carreira, você então, tem que ser mais estratégica. Eu falei isso? Falou isso, né? Mas melhorou depois, eu expliquei. Okay. Aí eu falei, tá bom, e o que eu tenho que... Aí eu falei, tá, né? E qual é a minha lógica? Que é também a gente entender, a gestão de carreira passa por isso. Primeiro, você saber o que você quer, o que você gosta, e você saber como você se desenvolve. A lógica interna da Margarete se desenvolver é ler livro e fazer curso. Aí agora depois, desenvolvendo na carreira, tem o tal do network, que também ajuda bastante. A mentoria, então, a gente vai bem mais rápido. Eu fui aprendendo isso, mas eu novinha lá, com meus 30 anos, 28 anos... E era outro mundo, né? Era outro mundo, né, gente? Não era tinha... outro mundo, era outro mundo. O smartphone não estava com tudo isso ainda, não. Então, o Marcelo falou, você tem que ser mais estratégica para você assumir projetos assim, assim, assado. Eu falei, legal. Fui para a primeira livraria que eu encontrei. On the job. A recomendação foi on the job. E aí eu fui comprar todos os livros de estratégia que eu pude e comecei a ler. Aí eu li todos os livros de estratégia. Depois que eu li todos, não, gente, eu li uns 3 ou 4 livros. Depois que eu li esses livros, aí eu voltei para o Marcelo e eu falei, eu nunca vou ser estratégica se você não me der os projetos que eu preciso para ser estratégica. Porque tudo que eu faço é operacional. Eu faço muito bem, eu faço com muita inteligência, mas eu não tenho um desafio de pensamento estratégico, de longo prazo, de planejamento. Eu falei, agora
o mico tá no seu colo, você tem que arrumar um projeto para mim. E é onde eu falo para as pessoas que você tem que botar o chefe para trabalhar para você. Porque ele conhece as portas que ele pode... Qual é o trabalho do seu líder? Abrir portas para você. Então, eu tinha que Qual dizer o seu papel? Falar para o seu líder o que você quer. O que você qual é a quer. porta que você quer? Qual a Que porta que eu você tenho quer. essas aqui, eu tenho essas 4. Qual que você quer? Ele trouxe uma demanda, ele olhou para mim, para o meu potencial e falou, olha, para você crescer, você precisa fazer isso, porque ele tinha mais experiência, mais vivência, etc e tal. Você tem que caminhar por aqui, para chegar onde você falou que quer. Beleza. Aí eu fui lá e vi o que eu tenho que fazer para caminhar por ali. Eu precisava de trabalhos diferentes do que eu tinha. Aí voltou para uma conversa comigo de E novo. aí eu voltei para uma conversa com ele de E novo. aí os projetos surgiram. E os projetos surgiram, e aí a gente tem que ter cuidado com o que a gente deseja, porque as coisas, acontecem. Exatamente. Agora eu quero te fazer um convite. Você já se inscreveu no canal do YouTube da Você Está Contratado? Os melhores webinários, entrevistas, muito conteúdo sobre liderança, carreira, mercado de trabalho, com os melhores profissionais do mercado. Se inscreve lá, deixa seus comentários, dê o seu like. Isso nos ajuda a buscar mais conteúdo e levar para você o que de melhor tem no mercado de trabalho. Espero o teu comentário por lá. Né? Exatamente. E aí as coisas Mas se vão você não desejar, não Mas vai olha acontecer. Só, e se não desejar, e correr atrás. E comunicar. Ela veio, ela era dona do desenvolvimento dela. Ela Mas você tinha... você também mostrou, né? Não, eu tive líderes excelentes. Mas então, aqui eu acho que é um ponto importante da gente botar o dedo assim também, né? Muita gente não vai atrás, não vai buscar, não vai ter essa conversa com seus líderes. Sim. E não vai ter essa conversa com o RH, que é uma tremenda fonte de apoio para esse momento. Sim. Sim. Porque é esse o passo, né? Que é o que a gente fala. Você precisa identificar quem são os influenciadores do desenvolvimento da sua carreira dentro da organização. Eu, por exemplo, sempre reportei overseas. Então, eu trabalhei com pessoas que eu nem nunca vi. Só por telefone numa época. Não tinha Zoom na época, a gente era teleconferência. Eu reportei para uma pessoa na Inglaterra por 1 ano e eu nunca vi essa pessoa. Só por foto. Por foto da rede, né? Da intranet. Do organograma, né? Então, a gente... Porque também não tinha LinkedIn. Não tinha nada. E olha só, gente, a gente está falando dos anos 2003, há 20 anos atrás. A gente não está falando dessa facilidade que tem agora. Por isso que desse século, né? Não é do século hoje passado. Eu só trabalho online, porque para mim isso é muito tranquilo conectar com as pessoas remotamente. Eu fazia isso sem ver as pessoas. Então, agora vendo ficou muito mais fácil. Então, o que acontece? Você tem que identificar. Então, o meu líder, ele estava lá na Inglaterra, ele não tinha ideia. Porque, gente, uma coisa que a gente precisa entender é que quando está tudo funcionando, ninguém fica levantando a mão para dizer, nossa, está tudo funcionando, que pessoa brilhante. A gente não tem tempo para isso. Então, meu chefe não escutava de mim, porque não tinha problema. Então, a gente fazia uma reunião uma vez por mês, a gente, aquela do follow-up, dos projetos, ele trazendo as coisas globais que eu tinha que precisar de alguma coisa, me procura. E era meio isso. Eu trabalhava muito com parceiro de negócio, então eu tinha que mapear muito rapidamente quem são as pessoas que vão estar nos fóruns corretos para influenciar a minha carreira. Então, sim, o meu líder é importante, eu tinha o dotted line, era matricial. Então, o meu líder de RH direto, o gerente geral do negócio. Então, assim, quando eu trabalhava para o Brasil, era o gerente geral do Brasil. Como eu atendia negócios diferentes, então eu tinha gerentes gerais diferentes. Por linha de negócio. E o chefe desses caras. E eu ia buscar também dentro, como eu era business partner, eu ia buscar dentro das funções de RH quem eram as pessoas. Por quê? Porque quando o meu desempenho, a minha carreira fosse lá, o 9-box grid, o calibration fosse acontecer, essas pessoas algumas dessas pessoas vão estar sentadas à mesa e vão saber quem eu sou, o que eu faço. Você já em algum momento, porque você foi atrás de fazer porque eu fui atrás. E outra coisa, Margarete, saber falar sobre você. Sim. Entendeu? Isso também é importante. Tipo, quem é a Margarete? Não sei quem é a Margarete. Como assim não sabe quem é a Margarete? Ela está no dia a dia com você. E eu vou mais além nisso aí, Jederson, saber falar bem de si mesmo. Também. Olha só, mas não é ser marqueteira. Não. É procurar essas pessoas para receber conselhos de desenvolvimento. Sim. Né? E falar dos seus quereres. Quais são isso?
Né? Quais são as experiências que eu preciso ter, né? Como é que eu chego na tua posição um dia, o que você passou, aprendeu e... Isso é uma coisa interessante, né? E aplicar, né, gente? A gente aprende muito com as modelagens, quem modela pra gente. Isso eu falo, eu trabalhei com líderes muito bons, tanto dos negócios quanto do RH. Trabalhei com alguns ruins também, que também me ensinaram algumas coisas. Você tá na primeira parte. Mas, e você tá atento ao feedback. Por exemplo, você pode estar fazendo uma coisa correta da maneira errada. Vou dar um exemplo de onde o Marcelo me ajudou, né? Porque para falar de alguém, fala de quem está presente, que é mais legal. É mais correto, né? Mais elegante, Eu me lembro, eu estava criando um problema de reputação, que isso é uma outra coisa que eu aprendi no meu desenvolvimento de carreira. Não adianta você ser competente. Você tem que saber se relacionar muito bem. A gente ainda tem uma ideia de que se eu estou entregando o meu trabalho, eu estou performando, eu estou fazendo a entrega muito boa, isso é suficiente. Isso é cada vez mais o básico. O que é a cereja do bolo do profissional hoje é o comportamental, são as habilidades sociais, estão todas as pesquisas falando isso, inteligência emocional. Inteligência social, né? Se fala muito as também. Habilidades sociais, como que você se relaciona. Então, o que você faz e como você faz, se não está super no nível de excelência, não vai te levar onde você quer chegar. E eu não sabia disso, né? Então, vou falar do tempo aqui que não interessa, né? Mas assim, eu estava no começo da minha carreira, eu não tinha eu era coordenadora de RH e o Marcelo me chamou porque chegou o feedback para ele que eu era percebida como uma pessoa difícil, dura ou inflexível, e que não é meio o perfil que o pessoal espera de RH, né, gente? Verdade. Porque o pessoal quer as pessoas fofas. E por natureza eu não sou fofa, né? Mas eu sempre fui muito correta. Então a pessoa chegava para mim, e na época eu trabalhava muito com as políticas da empresa. E ética, para mim, e honestidade são valores inegociáveis. Então, a pessoa... E eu não minto, né? Até porque eu minto mal, então é melhor não mentir, porque aí você não corre risco. A pessoa chegava para mim naquela época e dizia assim, Margarete, eu posso parcelar as minhas férias? E eu dizia assim, não. Não, mas é porque eu precisava. Eu disse, mas não pode. Tá na lei XPTO, no parágrafo tal e não sei o quê. Porque eu tinha que cuidar do compliance, né, gente? Eu tinha que fazer meu trabalho direitinho. Normas e procedimentos, né? E aí as pessoas saíam da sala ofendidíssimas. E aí reclamavam de mim. Porque eu não ajudava as pessoas, porque eu era intransigente, inflexível. Aí o Marcelo chegou para mim e falou assim, você precisa fazer diferente, porque... o que você está fazendo vai tá criando uma reputação e você é uma pessoa bacana, né? Então, vamos mostrar para as pessoas que você é bacana. Aí eu falava, Marcelo, mas o que eu vou fazer? Não pode, tá na lei, não pode. E aí ele fez isso para mim, eu conto isso, porque ele nem sei se ele vai lembrar, né? Eu não tô conseguindo me lembrar. Aí ele virou para mim e falou assim... Eu conheço onde é que a gente o meu colega. Aí ele virou para mim e falou assim, olha, cada vez que você começar uma resposta com a palavra não, você vai botar R$1 nesse potinho. Na nossa empresa, tinha uma coisa de que se você chegar atrasado na reunião, você pagava $1. E depois esse dinheiro ia para caridade, não sei o que, e tarará. E aí o Marcelo pegou isso e virou para mim e falou assim, cada vez que você começar uma resposta para um funcionário com a palavra, dizendo não alguma coisa, você vai botar R$1 aqui, e depois a gente vai ver que vai para caridade, vai tomar chopp, vamos ver o que a gente vai fazer com esse dinheiro. Olha, eu paguei alguns R$1, entendeu? Até eu parar para pensar... e sair do automático e pensar o que eu podia fazer. E eu falava assim, gente, mas continua não podendo, né? A lei continua não podendo parcelar as férias. Mas como é que eu vou falar que não pode sem falar que não pode? Foi essa a provocação que ele fez para mim. Fala o não no final, não no início, né? Não, entende a necessidade da pessoa. E aí, em vez de eu responder o que a pessoa queria fazer, e hoje foi onde eu comecei meu treinamento de mentor, eu acho que é ali, em vez de responder o que a pessoa estava me perguntando, eu fazia mais perguntas. Então, a pessoa chegava para mim e falava assim, Margarete, eu posso parcelar as minhas férias porque, não sei, em 3 períodos, 2 períodos? Em vez de eu dizer assim, não pode por causa do parágrafo não sei o que lá, porque eu não podia falar, senão eu ia pagar R$1,
Eu falava assim... Veja bem. Por que você precisa parcelar suas férias? O que está acontecendo? E, em geral, era assim, é porque eu estou precisando de dinheiro agora, é porque a minha mãe está doente, eu preciso cuidar da minha mãe, é porque era alguma outra coisa. Sempre tem um porquê, E né? se tinha alguma outra coisa, eu poderia ter outras alternativas de ajudar essa pessoa. Então, quando era dinheiro, por exemplo, eu falava, olha, não dá para eu te dar suas férias agora, porque não dá para parcelar o seu período, Mas, se a gente adiantar a primeira parcela do teu 13º, te ajuda? Nossa, me ajudaria muito. Resolvido. Eu tinha uma outra política que sustentava aquilo. Cabia dentro do teu... o meu filho, porque eu preciso fazer uma viagem porque minha avó está muito mal lá na Bahia e não sei o quê. Eu falava, olha, aqui na empresa tem uma política de personal days. A gente tem 3 dias por ano para você usar como você quer. Você não quer usar esses 3? Conversa com o seu chefe. De repente, você usa esses 3 dias. E eu saí de um lugar... Ainda continuava fiel às minhas políticas e processos com compliance, mas eu comecei a criar uma reputação da pessoa que me entende e resolve o meu problema. Exatamente. Mudou, fazendo a mesma coisa, né? Mudou completamente porque eu comecei, a forma das outras pessoas te verem. O que eu fazia era a mesma coisa, o como eu fazia diferente. Por causa da provocação do Marcelo de me pagar R$1. E aí eu nunca mais precisei botar o potinho saiu da mesa. E o potinho é sensacional, né? Porque o ato de você pegar uma nota de R$1, que na época a gente tinha uma nota, né? Pegar uma nota de R$1, colocar a nota no potinho, né? Esse gestual todo, e depois ver o potinho. Pra vida. Pra vida. Né? É entender o próximo, né? Por que essa pessoa tá aqui me pedindo isso? E você entender pra que você tá ali. Eu não tô ali para bater com a política ou com a regra na cabeça do outro. Eu tô ali para ver como é que a gente faz para resolver os problemas. E que às vezes não tem solução, mas se a pessoa viu que você tentou muito, mas não dá, tá tudo bem. A minha experiência nesse tempo todo, quase 30 anos de experiência, mostra que a pessoa não se importa se você não consegue dar o que ela quer. O que as pessoas querem é que você tenha esse cuidado de tentar resolver, né? E às vezes empatia, não vai dar, né? Mas compromisso, eu acho que além da empatia, a empatia diz assim, o Géder, eu tô chateado porque isso aconteceu e se acontecesse comigo eu também ficava chateado. Eu acho que as pessoas querem compromisso, né? De que também é problema meu o que está acontecendo com você. E isso serve para gestão de carreira, para liderança, para transição. Quando eu fui pedir demissão do meu último emprego para fazer a minha transição de carreira, esse líder, o VP, virou para mim e falou assim, mas o que você quer? Tem alguma coisa que está te insatisfazendo? Você quer mudar de área? Tem algum projeto que a gente pode mexer? No final das contas, como é que a gente te mantém aqui? Como é que a gente te mantém aqui? E eu falei para ele, não é sobre isso, né? Eu quero mudar de vida. Aí ele falou, realmente aí não dá pra eu te ajudar muito não. Eu falei, não, dá, a gente vai encontrar um jeito de você me ajudar. Margarete, agora eu não sei quanto tempo a gente tem, o Marcelo que cuida do tempo aqui, mas eu não quero deixar de te perguntar o que aconteceu nesse caminho, nessa jornada da Margarete, que com 16 anos de idade sabia que queria fazer uma faculdade de psicologia para trabalhar em RH de multinacionais e ir mundo afora. O que aconteceu? Depois de percorrer mundo afora, você achou que agora eu não quero mais, quero voltar? Não. Que mudança de transição de carreira foi essa? O que te... Primeiro os quereres, né? Eu vou dizer que ela sempre quis isso. Eu vou dizer, a Margarete, ela teve isso planejado desde os 16 anos de idade. Ah, fazia parte do teu plano? Aos 22 anos de idade, eu decidi com que idade eu sairia do mundo corporativo. Eu ia sair com 50 anos. Tá vendo? Por quê? Porque eu tinha uma questão pessoal. Não foi um acidente de percurso? Não. E assim, gente, é muito bom a gente diferenciar, que eu vejo isso no consultório. Tô com medo. As pessoas será que ela quer depois desse episódio? A próxima pergunta que você vai fazer é o que ela vai fazer depois. As pessoas dizem assim, porque planejar não é controlar. Essa é uma distinção importante da gente fazer. Eu não controlo a minha carreira, eu planejo a minha carreira. Eu planejo a minha vida, eu não controlo a minha vida. Porque as variáveis que estão fora do meu controle... Não, porque assim, eu tô já pensando no nome desse episódio, né? Porque é incrível isso. Então, gente, assim, eu planejei a minha carreira, só que eu tive que revisar o meu plano 380 vezes, porque a minha empresa dos sonhos não foi a primeira. Eu passei por outras empresas, eu fiquei desempregada, eu tive que fazer trabalho temporário
como RH, eu tive que topar coisas e flexibilizar coisas no meu planejamento e adaptar, porque a vida acontece, né? Mas quando eu me casei, Gederson, meu marido, ele tinha um prazo lá, ele já sabia que dia que ele ia sair do trabalho dele e se aposentar. Eu falei, quando você sair, eu vou diminuir o meu ritmo de trabalho. Então, eu tenho um delta aí de tempo, que eram 30 anos, para chegar onde eu quero, porque aí eu vou dar, né? Eu disse, eu casei com a empresa também. Planejamento de 30 anos. Mas imagina se Margarete casa com uma pessoa que não é do planejamento, que não gosta de planos. Não, o meu não faz, então, eu casei. Eu casei. Né? Quem planeja sou eu, não é ele, né? Então, assim, eu fiz isso, só que eu antecipei. Por quê? Porque eu saí com 45, eu não saí com 50. Sai um pouco antes. Eu saí 5 anos antes. E por que eu saí antes? Porque a vida trouxe algumas oportunidades, eu amadureci, eu pensei em outras coisas. Você foi revisando. Se preparou. Eu fui revisando meus planos e eu queria trabalhar com outras coisas. Então, na empresa, por que eu fui trabalhar em RH, né? Por que com 16 anos eu quis fazer psicologia e trabalhar em RH? Porque eu queria mudar a vida das pessoas e do maior número de pessoas que eu pudesse. E uma das coisas que eu acreditava que podia mudar muito a vida das pessoas, porque era o que mudou a minha vida, era trabalho e estudo. E empresa é um lugar que tem dinheiro, tem muita gente, tem trabalho e você pode ajudar as pessoas a estudar. Eu falei, é lá que eu vou. Além de pagar minhas viagens, né, gente? Porque eu não tinha nem passaporte, mas eu queria viajar. Então, eu fui fazer isso, fiz isso por quase 25 anos, fiquei muito feliz, mas ao longo desse caminho eu falava, o que eu quero fazer agora? E eu falava, eu comecei a trabalhar com líderes, eu fazia muito coaching, muita mentoria já, porque eu já estava numa posição mais estratégica, não estava mais fazendo operacional. E aí, eu falava assim, eu via que eu queria fazer mais disso, então eu queria agora cuidar das pessoas, assim, eu cuidei das pessoas no atacado. Com as políticas, processos e criando ferramentas na empresa e tudo mais. Eu falei, agora eu quero cuidar no varejo, porque eu quero ir mais fundo nas necessidades dessas pessoas. Né? E aí eu fui fazer a minha formação de psicoterapia MDR, fui fazer psicodrama, fui fazer a minha formação de coaching, porque eu falei, agora eu quero cuidar de cada uma das pessoas numa profundidade maior. E aí eu fui para o meu consultório e estou lá até hoje, né? Então, é um pouco... Resume isso num formato de recomendações para quem está pensando em fazer uma transição. E aí, transição não é mudar de um emprego para o outro, é realmente mudar. Isso. Ou de uma carreira para outra, né? Isso, tipo, nesse sentido. Eu sou de RH e quero ir para finanças, ou eu quero fazer uma coisa autônoma como eu fiz, eu quero empreender. Eu acho que tem um caminho, não tem uma receita, mas tem um caminho que se prova aí, eu apliquei em mim e vejo que outras pessoas seguem mais ou menos isso. Então, primeira coisa, você precisa fazer o seu currículo, entender o que você tem e o que falta para você poder fazer o que você quer daqui para frente. Então, hoje eu sou psicóloga, se eu quiser ser médica, o que eu já tenho e o que falta. Mapeia mesmo, gente, escreve, tá? Escreve cursiva, que é para guardar com cérebro diferente. Fez isso, você vai ver qual é o investimento que você tem que fazer de tempo e de dinheiro para fazer isso. Se você conseguir fazer ainda trabalhando, melhor, que foi o que eu fiz. Porque você não gasta a sua reserva depois para isso. E além disso, você já vai criando o network necessário nesse novo meio. Né? Você vai entendendo o que fazem, o que comem, como se reproduzem ali. Depois disso, você vai fazer as formações e olhar para a saúde financeira. Né? Você precisa entender quanto tempo essa nova carreira vai levar para pagar a sua vida. E você tem que ter um colchão. O meu planejamento foi de 3 anos. Então, em 3 anos, o meu consultório, a minha mentoria, os meus coaches tinham que pagar a minha vida, que a minha vida de executiva pagava. Então, o meu colchão ele ia diminuindo nesse período. A outra coisa, tem que entender, se você não entende de finanças, de precificação, você tem que conhecer alguém que faça e conversa com essa pessoa e aprende. Ou investe, enfim, né? Você tem que fechar isso porque você vai ter que saber botar o tag price nas coisas, né?
planejar o que você vai deixar de ter do mundo corporativo que você precisa ter como autônomo. No meu caso, por exemplo, eu tinha que comprar um plano de saúde, porque eu sempre tive nas empresas, eu não ia ter mais. Um carro, né? Então, você tomar algumas decisões da vida mais prática e conversar lá em casa, né? Por quê? Porque muda a vida da sua família quando você muda a sua vida, né? Então, tem perdas e ganhos, e a gente tem que estar com isso negociado internamente. Eu, por exemplo, tive que lidar com a perda do status. A minha família sentiu muito a perda do status, de dizer a minha mãe é diretora, e a minha filha achava que eu mandava soltar e mandava prender na empresa, né? E ela falava assim, numa mesa de jantar, a gente conversando, agora eu vou falar o que você faz o quê? Você tem que saber responder essa pergunta e lidar com essa angústia da sua família, né? Eu tive uma grande amiga minha que virou para mim e falou assim, mas e as nossas viagens? Eu falei, ela nunca viajou comigo? Como nossas viagens, né? Então, você vê como as pessoas te acompanham. Então, organiza o que você sabe, o gap para onde você quer chegar, o que precisa de tempo, colchão financeiro e, gente, terapia. Porque é um luto, né? Eu chorava. E eu fiquei 1 ano ainda me perguntando se eu fiz a coisa decisão certa. Para mim. Mesmo com o planejamento todo, com a racionalidade da decisão. Mesmo com tudo isso. Eu fazia com toda terapia. A formação. Com toda a formação. Por quê? Porque são muitos lutos. É uma vida de 25 anos. Foram sonhos que eu realizei muitos. Mas é uma perda. É um trade-off. Você está ganhando um monte de coisa... Mas você ainda... O meu grupo, o pertencimento. Eu tinha muito medo de ficar isolada no meu consultório. Esquecida, né? Aliás, você falou de luto agora. Tem um episódio, pessoal, com a Mari Clark sobre luto. Sobre luto. Assistam lá. Que são os lutos não reconhecidos, que a gente chama tecnicamente. Que é isso, essas perda de emprego. Né? Aí você fala, mas você quis sair? Eu falei, tá, mas é uma perda. De qualquer forma é uma perda. São amigos, são ambientes, são estilo de vidas que eu tô trocando. É uma rotina que É uma rotina que você altera. E mesmo que você queira, é uma perda. Então, a gente tem que lidar com isso, né? Então, cuidar do aspecto emocional é muito importante, porque você precisa ter essa musculatura em dia também para lidar com a transição. Boa. Tá curioso para saber o que ela vai fazer depois disso? Não, eu nem quero fazer essa pergunta, mas assim, uma coisa que resume esse episódio para mim é coragem. Estamos sentados na frente de uma pessoa corajosa, porque sem coragem não faz nem metade do que tu fez. E o que é coragem, Gederson? Agora lá vem, né? É agir com coração. Essa é a definição de coragem etimologicamente falando. Concordo, é a ação com coração. Com emoção, mas tem muita razão envolvida nisso. Não, sim, gente, a gente leva o cérebro junto. Né? Cara, Bruno, ótimo. Vamos fechar com essa fala sensacional. Obrigado, Margarete, pela conversa. Parabéns, muito obrigado. Obrigado por ter compartilhado com a gente isso tudo. Espero que seja útil aí para todo mundo que ouviu a gente. Obrigado você também. Tchau, tchau. Marcelo, a gente acabou de bater um papo com a Margarete. E aí, o que você, que já trabalhou com ela, inclusive, o que você levou dessa conversa com a Margarete hoje? Um dos pontos que ficaram aqui para mim é o seguinte, que como as pessoas dentro das empresas pouco recorrem à área de recursos humanos, aos profissionais de recursos humanos para conversar sobre carreira. E é um recurso que está lá, disponível, e é isso, e são eles que mais sabem sobre esse assunto. Então, não tem, né? Fica aqui um incentivo de converse com o teu líder, converse com o RH também, para melhorar teus planos de carreira e desenvolvimento. Muito bom. E eu que me chama muita atenção da fala da Margarete é o planejamento de carreira que ela fez para ela, né? E a forma como ela conduz isso até hoje na vida dela. E sem ser... sendo flexível, né? Não quer dizer que o fato de você ter um plano não quer dizer que você não possa mudar esse plano, mas é saber o que você quer da sua vida, né? Isso para mim foi fundamental. Muito bacana a conversa com ela. Ficha técnica. Realização, você está contratado. Apresentação, Gederson Beck e Marcelo Nóbrega. Cinegrafia e áudio, Juscelino Gonzalez. Assistência, Anne Costa. Edição, Unique. Direção, Fernando Vítulo. Gravado nos estúdios da Unique.